Uma mulher que prefere manter anonimato compartilhou uma história angustiante de sua infância, em que com apenas 7 anos de idade conseguiu escapar de uma situação de violência sexual. Ela revela que na época fugiu do irmão de seu tio que tentou assediá-la. Segundo o relato, o episódio aconteceu em um ambiente familiar onde ela jamais imaginaria enfrentar tal perigo. Acompanhe a entrevista. Então, na época, minha mãe fazia tratamento em Belo Horizonte. E aí eu era pequena, na época eu tinha uns 7 anos e eu fui morar com essa tia em Valadares. Aí quando eu cheguei, o meu tio, que era o esposo dela, tinha um irmão que trabalhava, né, lá em Valadares também. E aí eu estava sentada no sofá assistindo filminho, né? E meu tio e minha tia dormindo, porque ele trabalhava à noite no frigorífico. E esse irmão dele chegou também do trabalho e sentou do meu lado e me pediu na época para me levantar o vestido, para me olhar. Aí só que na época eu fiquei tão agitada, assustada, e eu corri e entrei no quarto da minha tia e entrei debaixo da cama, fui chorar. Aí fiquei chorando o tempo todo. Quando ela levantou, ela escutou o choro, ela perguntou pra mim o que eu tinha. Aí eu tive que esconder, porque na época a gente era tida assim, como falava, é coisa de sua cabeça. E via aquele rapaz como um rapaz sério, ninguém imaginava nada, né? E ficava contra mim. Eu já sabia que ele ia ficar contra mim, né? E ele também, com certeza, né, ele cheio de experiência, ia sair fora daquilo tudo que eu ia falar, né? Ele ia falar da forma dele, que era coisa de minha cabeça e tal. Aí eu carreguei isso há anos. Até ele morreu. Tá, e ficou então só nessa tentativa, né? Depois disso aí, como que foi a relação dentro de casa? Ele continuou morando com vocês? Continuou morando, porque ele trabalhava, né? Ele foi para Valadares daqui de Teoflotone para lá para trabalhar. E dentro de casa, ele continuou dentro da casa? Eles aceitaram mesmo assim? Não, ele não é porque eles aceitaram, é porque ninguém ficou sabendo, né? Eu guardei aquilo o tempo todo pra mim. Então você não tinha contado pra sua tia o que tinha acontecido, né? Não contei nada. Guardei aquilo o tempo todo e com medo dele. Eu corria dele o tempo todo dentro de casa. E ele viveu? Às vezes ele estava num lugar, eu ia pro quarto, né? Eu ficava sempre fugindo dele. E ele viveu, vocês viveram no mesmo ambiente por quanto tempo, mais ou menos? Eu não me lembro desse detalhe, porque eu era muito criança, muito pequena, eu tinha 7 anos. O que não sai da minha mente é isso, né? A imagem dele, né, me pedindo para levantar o vestido. Agora, interessante, com 7 aninhos de idade, a senhora correu para a cama de sua tia, teve essa reação que, infelizmente, muitas crianças não têm. Qual que é a mensagem que a senhora gostaria de deixar para as mães, para os pais, né, nesse caso de orientação para essas crianças? Eu queria orientá-las o seguinte, de sempre estar de olho, não soltar a criança, né, ou mesmo menino ou menina, que hoje em dia ninguém está livre, né, com ninguém, não confiar em tio, irmão, ninguém. Hoje eu sempre falo isso com minhas filhas, que hoje eu tenho minhas netinhas, né? Aí eu sempre falo com elas, né? E sempre, quando eu vejo também alguns testemunhos também, eu mando para elas, né? Para elas ficarem atentas, porque é muito perigoso.